abra aí sua Bíblia no versículo tema da nossa série de outubro. Juventude, qual é a nossa série de outubro? Ô, glória! De novo. E qual é o trecho que está escrito as obras da carne? Gostei, aleluia, glória a Deus. Olha, se vocês não saírem do mês de outubro, sabendo Gálatas 5,19, de trás para frente, de frente para trás, eu mudo meu nome. Amém? Então, para os irmãos aí se integrarem, durante o mês de outubro nós estamos em uma série de obras da carne. Se você acompanha o culto do Jovec online, você já vai aí ficar por dentro e hoje a gente vai dar continuidade. A gente está fazendo uma continuidade das obras da carne. Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções. Agora eu quero que você vá lá para o finalzinho do versículo 21. Os que praticam não herdarão o reino de Deus. Se você for aí para o versículo 24, olha o que é que vai dizer. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Quando nós aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, nós passamos a desenvolver um relacionamento com Ele. E o apóstolo Paulo já instruía que aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificam a sua carne, juntamente com as suas obras, com as suas paixões e com os seus desejos. Então, quando nós morremos com Cristo, quem já fez aula de batismo sabe disso, né? Jesus morreu, eu morri com Ele. Quando nós morremos com Cristo, quando a nossa carne morre, simbolizada ali na morte de Cristo, nós morremos para promover o rompimento do poder do pecado sobre as nossas vidas. Nós morremos, a nossa carne morre em Cristo, com Cristo, para promover o rompimento do poderio do inferno, de Satanás, da carne, sobre as nossas vidas. As obras da carne, meu querido, são sentimentos ou ações que são geradas pela nossa natureza humana em sua pecaminosidade. Então, toda essa lista aqui extensa de obras da carne, quando a Bíblia fala, está apontando para essa nossa, digamos assim, essa nossa característica pecaminosa, a herança adâmica, a carne véia, como a gente diz, né? A gente tem a carne véia, a carne nojenta. Não é o corpo. O nosso corpo, ele é formado, né, também por músculos, mas não é esse tipo de carne. É a carne no sentido pecaminoso. Então, as obras da carne são ações, são sentimentos que vão ser motivados pela pecaminosidade humana, que está debaixo da influência do inimigo, que está debaixo da influência do pecado. E quando nós encontramos a Cristo, quando nós passamos a pertencer a Cristo, nós precisamos crucificar esses sentimentos e essas ações, essas obras. E hoje, as obras da carne que nós vamos meditar, repita aí, vai repetindo aí comigo. Ódio, de novo, gente, tá muito fraco. Ódio, ciúmes, ira e discórdia. De novo, ódio, chega minha gente, misericórdia, ciúmes, ira e discórdia. Nós vamos meditar sobre essas 4 obras da carne nessa noite. E dentre muitas histórias bíblicas positivas e negativas, a gente se depara com a história da família de Isaac e Rebeca. A gente se depara com a história desse casal que gerou Esaú e Jacó. E quem nunca ouviu falar em Esaú e Jacó, né? Por mais que você não saiba o que aconteceu com eles, você já ouviu falar nesses 2 nomes, Esaú e Jacó. E hoje nós vamos ver um pouquinho, de forma que vou tentar ser rápida, não sei se vou conseguir, mas nós vamos ver como
esses 4 aspectos, como esses 4 sentimentos, como essas 4 ações, é algo, né, no contexto assim meio que subjetivo, acabaram com a paz daquela família por algum tempo. Nós vamos ver como o ódio, como o ciúme, como a ira, como a discórdia atingiu aquela família e desestruturou aquela família. Aqueles pais, aqueles filhos deram lugar a essas 4 obras da carne. E hoje a gente tem essa compreensão que são obras da carne. Eles deram lugar a essas 4 coisinhas. E o fato de darem lugar a essas 4 coisinhas causou uma desestrutura extrema dentro daquela casa. O primeiro aspecto que nós vamos meditar é sobre o ódio. E se você puder abrir sua Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo... Glória a Deus que o meu PDF acabou o capítulo de Gênesis, mas é Gênesis 27. Abra aí sua Bíblia, no capítulo de Gênesis 27. Gênesis 27, 41, pessoal. Amém? Todo mundo já abriu? Amém. Depois disso, passou Esaú a odiar a seu irmão Jacó, por causa da bênção que seu pai lhe determinara, e prometeu a si mesmo: estão próximos os dias de luto de meu pai, então matarei meu irmão Jacó. Essa mensagem é uma mensagem mais característica mesmo de ensino. Então, não estranhe, porque muito provavelmente você vai ficar aí prestando atenção em nome de Jesus, você não vai dormir. Mas é uma mensagem mais para trazer ensino aos nossos corações e às nossas vidas. Então, olha só o que aconteceu. Depois disso, Esaú passou a odiar o seu irmão Jacó por causa da bênção que havia sido determinada sobre a sua vida e, consequentemente, sobre a vida do seu irmão. E o que foi que ele colocou no seu coração? Estão próximos os dias de luto do meu pai, então matarei meu irmão Jacó. O que tinha acontecido aqui? Há algum tempo atrás, Esaú, chegando de uma caça, porque Esaú era meio metido a caçador, chegando de uma caça, Jacó, que era mais caseiro, estava preparando uma espécie de sopa. E Esaú vinha com muita fome. E aí Esaú olha para Jacó e diz: me dê um pratinho aí dessa sopa, me dê um prato aí desse negócio que você está preparando. E Jacó olha para ele e diz: eu lhe dou. Mas eu lhe dou se você me der o seu direito de primogenitura. No contexto aqui do povo, da cultura, o filho mais velho ele era extremamente privilegiado. O filho mais velho ele era honrado. O filho mais velho recebia bênçãos específicas sobre a sua vida. Então, quando Jacó olha para Esaú e diz: me dê o seu direito. E Esaú rende-se, né, naquele momento, naquela situação, e vende o seu direito de primogenitura por um prato de sopa, por um prato de lentilhas. E dentre as diversas interpretações que a gente pode fazer desse texto, a gente tem aqui isso que nós vamos falar nessa noite, e vocês vão compreender um pouquinho mais à frente. E aí, algum tempo se passou e Isaac, o pai dos 2 meninos, já estava próximo a morrer. E chamou o filho mais velho, Esaú, para dar a bênção. Ele iria morrer e havia chegado o momento, o ápice da vida de Esaú. O momento mais importante, ele ia receber a bênção da primogenitura. E ele foi, o pai pediu que ele lhe trouxesse um prato específico preparado por ele, enfim, acredito que a maioria de vocês já sabem a história. Rebeca, mãe dos meninos que preferia Jacó, passou o bizu lá para Jacó e disse: ei, seu irmão saiu para pegar um animal, para fazer uma caçada e tararara. Vá lá, prepare e apresente-se ao seu pai como seu irmão. E Rebeca ali arquitetou tudo. Cabeça de mulher, quando bota para arquitetar, funciona. Não que não funcione nas outras horas, porque também funciona e funciona muito bem. Mas a gente sabe que quando a gente arquiteta um negócio, a coisa sai do jeito que tem que sair. E arquitetou e chegou lá Jacó, e Isaac deu a bênção a Jacó, que era reservada a Esaú. E como mentira, já diz o ditado popular que tem perna curta,
Estou fazendo uma narrativa aqui bem rápida da história para a gente não precisar ler, são muitos versículos. Quando Esaú chega e se dá conta do que acontece, o seu coração se enche de ódio. E a primeira coisa que eu quero te fazer perceber nessa noite é que o ódio, ele é um aspecto, ele é um sentimento que vai te manter preso internamente. Olha só o que foi que esse rapaz falou. Ele intentou, ele prometeu a si mesmo. Tem trechos que dizem que ele intentou no seu coração. Então, uma das definições de ódio é um sentimento de profunda inimizade, uma aversão direcionada a alguém ou algo, uma repugnância, uma antipatia, uma paixão que conduz ao mal que se faz ou se deseja a outra pessoa. Mas aqui está o aspecto que eu quero tratar com vocês: ira contida. O ódio é uma ira contida. É algo que fica dentro do nosso coração. E o primeiro ensinamento que o Senhor ministrou ao meu coração enquanto eu preparava essa mensagem foi que, preste atenção nisso, o ódio nos faz agir precipitadamente e nos direciona a ações más. Ele, por causa do ódio, tomado de ódio, intentou no seu coração matar o seu irmão. E já pensou se Esaú tivesse matado o seu irmão naquele momento de ódio, naquele momento de ira contida, o quão certamente ele iria se arrepender depois? Se coloque aí dentro dessa história, se coloque dentro desse contexto. E que atire a primeira pedra quem nunca agiu no ódio e depois se arrependeu. Não é assim? A nossa humanidade, a nossa pecaminosidade implanta em nossos corações ódio. Aí a gente vai ali e comete aquela ação na força do ódio. Aí quando a gente para pensar, se já conhecemos a Cristo, o Espírito Santo vem em forma de consciência e a gente percebe, poxa vida, eu errei. Eu não devia ter feito aquilo com fulano. E às vezes são as pessoas que nós mais amamos. Mas em um momento de ódio, em um momento de ira contida, a gente vai lá e age precipitadamente de forma má. O ódio fica preso dentro de nós. E quando não tratado, o ódio gera raiz de amargura. O ódio vai gerar ressentimento. O ódio vai gerar falta de perdão. E pense em 3 coisas perigosas para o ser humano, saindo aqui do contexto bíblico, pessoal. Saindo aqui do contexto espiritual, é para o humano, como emoção mesmo, como pessoa. Hoje mesmo eu estava com uma irmã e ela me falou o seguinte: Gigi, no meu tratamento com a psicóloga, ela sofreu ansiedade, ela passou por crises de pânico. E a psicóloga, incrédula, que não conhece a Jesus, que não conhece a palavra, olhou para ela e disse: tudo isso foi gerado em você por causa da sua raiz de amargura, por causa da falta de perdão, por causa dos ressentimentos que você alimentou no seu coração. E isso tudo tem a sua raiz no ódio. O ódio tem a capacidade de cegar o ser humano. Se o ódio for alimentado, ele pode nos cegar. Ele nos faz enxergar as situações de uma forma que elas não são. É ou não é? Eu estou falando alguma mentira aqui? Quem aí já sentiu ódio? Porque ninguém aqui é santo. Eu mesmo já senti. Pode ter coragem, irmão. Levanta a mão. O ódio nos cega. E quando alimentado, ele produz todo tipo de mazela. A raiz de amargura, o ressentimento, a falta de perdão. Eu não preciso abrir, porque a gente não tem tempo hábil. Mas olha o que é que diz 1 João 2:11. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Quando alimentado, o ódio nos leva de volta ao jugo das trevas.
O ódio nos leva de volta ao domínio das trevas. E o preço que Cristo pagou para nos livrar do domínio das trevas foi alto. Por isso nós precisamos ter cuidado com as nossas emoções. Por isso nós precisamos ter cuidado com os nossos sentimentos. Precisamos cuidar do nosso coração, para que não estejamos alimentando um sentimento maléfico e demoníaco da carne, que vai nos conduzir. O que é que a palavra fala? Aquele que odeia o seu irmão está nas trevas. Vai nos conduzir de volta ao poderio das trevas sobre as nossas vidas. E por último aqui sobre o ódio. Alimentar o ódio interferirá no seu relacionamento com Cristo. Olha o que aqui nos diz a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. O ódio facilmente se transformará na falta de perdão. E se transformado na falta de perdão, nós estaremos prejudicando, por causa do ódio, o nosso relacionamento com Cristo. Perdoar as nossas ofensas como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Perdoar, nós não perdoamos porque nós somos bonzinhos, meus queridos. Perdoar é difícil, mas o perdão é uma ação de inteligência emocional e espiritual. O perdão é uma ação de inteligência emocional e espiritual. O perdão, ele é libertador. E o perdão é o caminho para vencer o ódio. Amém? Você pode dizer amém no seu lugar? Talvez essa não fosse a palavra que você queria ouvir hoje, mas foi a palavra que Deus reservou. Você pode glorificar o Senhor pela palavra, porque por mais que não seja uma palavra de milagre, de cura, de libertação e do fogo, como a gente brinca, é uma palavra de ensino. E nós precisamos dia após dia ser ensinados. E se a palavra é de ensino, de motivação, de correção, nós precisamos estar dispostos a glorificar o Senhor por ela. Amém? E a segunda obra da carne que eu quero tratar com você nessa noite, fazendo aqui um paralelo com o ódio, é a ira. Repita no seu lugar: ira. Olhe uma das definições de ira: intenso sentimento de ódio, de rancor, geralmente dirigido a uma ou mais pessoas em razão de alguma ofensa, insulto, rancor generalizado em função de alguma situação injuriante, fúria, cólera, indignação. Então eu falei para vocês que o ódio, ele está na esfera interna. O ódio, ele é gerado no nosso coração. A ira, ela atua na esfera externa. Trocando aqui em miúdos, a ira é quando a gente explode. O ódio gera aquele sentimento e a ira gera a explosão. Uma panela de pressão explodindo para todo lado e queimando, fazendo tudo que não presta. A ira está na esfera externa. É interessante quando nós comparamos aqui Gênesis 27, o versículo 34. Olha o que é que diz o versículo 34 de Gênesis 27, pessoal. Ao ouvir tais palavras, Esaú gritou com muita força e grande amargura. Vamos ficar só até aí. Esse gritar, esse explodir, esse colocar tudo para fora diz respeito à ira. E quando a gente vai lá para o versículo 41, que foi o primeiro versículo que lemos aqui de Gênesis, diz que Esaú passou a odiar a seu irmão e intentou em seu coração que iria matá-lo. Então a ira, a gente vai fazer esse comparativo de forma rápida. Enquanto o ódio, ele nos domina por dentro, a ira domina as nossas ações de maneira externa. A ira faz com que nós tomamos certas atitudes que não deveriam ser tomadas. A ira opera em nós sentimentos como cólera, que quando regem as nossas ações, produzem tudo o que não é bom. A ira nos faz mal. A ira faz mal a quem está ao nosso redor.
A ira gera consequências para nós e a ira gera consequências para quem está ao nosso redor. Quando a gente explode com alguma coisa, a gente se sente mal, mas imagine o outro que está sendo o motivo da explosão. A ira destrói relacionamentos. A ira destrói laços. A ira destrói relacionamentos que às vezes a gente leva tanto tempo para construir. E em um momento de ódio que acaba produzindo ira, a gente acaba desfazendo, rompendo certas alianças que são tão preciosas. A ira vai interferir diretamente no campo das nossas ações. E não precisa abrir, mas preste muita atenção em 3 versículos que aqui rapidamente eu irei ler. Provérbios 29:11. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Eita, que tapa na cara, hein, minha gente? O tolo dá vazão à sua ira. Em outras palavras, o tolo age baseado na sua ira, mas o sábio domina-se. Quem nós temos sido? Tolos ou sábios? Quem nós temos sido? Aquele que dá vazão à ira. Vazão, pense aí em um rio. A vazão é aquele local do rio onde a água corre assim, ó, com força. Então, dar vazão à ira é deixar que a ira flua dentro de você com força também. O tolo dá vazão à ira, mas o sábio domina-se. Tiago 1,19. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tardios para irar-se. Pessoas que demoram para se irar. Pessoas que são longânimas. Pessoas que têm paciência. A gente precisa desenvolver isso. Estou falando isso para você, eu estou falando isso para mim, eu estou falando isso para nós. Provérbios 22, do 24 ao 25. Olha que trecho tremendo. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Então, olha o que a Bíblia está dizendo. Se você é alguém que facilmente se ira, a Bíblia está mandando o povo não andar com você. Se eu sou alguém que facilmente me iro, a Bíblia está aqui dizendo, ei, não ande com ela não, porque você vai acabar ficando igual. Então, olhem que trecho tremendo, queridos. Quando eu li esse trecho hoje, eu fiquei assim. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Igualmente ao ódio, a ira é uma obra da carne e não pode dominar as nossas ações, as ações daqueles que já estão em Cristo. E a terceira obra da carne que eu quero falar para você nessa noite é o ciúme. Eita! Olha a definição de ciúme. Estado emocional complexo. O negócio que dá trabalho é a emoção do ser humano, né, minha gente? Venhamos e convenhamos. Estado emocional complexo que envolve um sentimento penoso, provocado em relação a uma pessoa de que se pretende o amor exclusivo. Receio de que o ente amado dedique o seu afeto a outra pessoa. Mas eu quero te falar uma verdade nessa noite que o Senhor me fez meditar. A gente vê muito, né, o ciúme. O ciúme, ele é muito recorrente no nosso meio. Vamos ser sinceros. Vamos aqui interagir, que vocês estão muito calados hoje. O ciúme, ele é recorrente nas nossas amizades. O ciúme, ele é recorrente entre pais e filhos. O ciúme, ele é ainda mais recorrente em relacionamentos, o quê? Amorosos. Mas, querido, o ciúme, ele aponta para um problema muito mais profundo. O ciúme aponta para um problema de identidade. Se você é alguém exageradamente ciumento e tem uma corrente que pega o ciúme saudável, o ciúme sadio,
Eu sou sincera com você que eu não sou muito adepta desse negócio de ciúme saudável e sadio, não. Porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor não arde em ciúmes. Então eu acredito que se está na Bíblia dizendo que ciúme é obra da carne, está dizendo que é ciúme. Não importa se é pouquinho, médio ou grande. Tem ciúmes que se tornam verdadeiras doenças e aprisionam a sua vida e da pessoa que está sendo alvo do ciúme. Relacionamentos amorosos facilmente se transformam em prisões. Por causa de quê, minha gente? Por causa do ciúme. O outro não é mais um ser individual. Depende inteiramente da outra pessoa, porque a outra pessoa é o mundo. E se sair com o pé na rua e um disser, fulaninho, estou saindo com o pé na rua, a tempestade é grande. O moído é grande. Ciúme. Ciúme é obra da carne. Ciúme não provém do Espírito Santo. Quando nós damos lugar ao ciúme, nós estamos dando lugar à nossa carne. Nós estamos dando lugar ao poderio do pecado na nossa natureza humana, pecaminosa. O ciúme aponta para um problema de identidade. Olhe só aqui o que é que vai dizer Gênesis 25. Volte aí umas paginazinhas. Gênesis 25, versículo 31. Eu já contei para vocês isso aqui, mas agora a gente vai ler. Versículo 31. Então Jacó propôs a Esaú: vende-me primeiro o seu direito de primogenitura. Por mais que a Bíblia não esteja falando aqui de forma clara, não esteja usando a palavra ciúme, quando a gente olha para o contexto desses dois irmãos, a gente vê um problema claro de identidade. Jacó não aceitava seu irmão mais novo. E Esaú, por sua vez, não carregava com responsabilidade o seu lugar de irmão mais velho. Tanto que o que foi que aconteceu? Primeira oportunidade que teve, ele trocou a primogenitura por um prato de sopa, por um prato de lentilhas. Então nós temos aqui um problema de identidade que causou um ciúme. Nesse contexto, qual era o ciúmezinho de Jacó? O direito de primogenitura. Então quando Jacó viu uma oportunidade, epa, me venda o seu direito, passe para mim o seu direito de primogenitura. E Esaú, por sua vez, que não valorizava e subestimava provavelmente aquele direito tão importante no seu contexto, lhe deu praticamente de mão beijada. Nós temos aqui um problema de identidade. Alguém que não entende quem é em Deus. Alguém que não entende o seu valor em Deus. Então, se você tem percebido que o ciúme tem tomado lugar no seu coração, volte-se ao Senhor e permita que o Senhor trate a sua identidade. O ciúme aponta para a insegurança, para a desconfiança. Preste atenção aqui, em nome de Jesus. Vamos acordar. Olha para cá. Eu sei que é difícil prestar atenção em mensagem assim desse tipo, mas preste atenção, porque talvez essa semana você vai ser provado nisso. Eu só estou vendo o povo olhando pro lado de lá. Eu acho que foi a caravana da mulherada que chegou. Aleluia. Vamos entrar, Jesus. Entra. Só vi os irmãozinhos assim, olhando para eles. Tem alguma coisa aí fora. Amém. Então vamos voltar. O ciúme aponta para um problema mais sério. O ciúme aponta para um problema de identidade. O ciúme aponta para uma disfunção de você aceitar quem você é. O que é que a gente vê entre casaizinhos de namorados e até casais, casados, noivos? Tem ciúme de fulana porque fulana é mais bonita do que eu. Tem o ciúme de cicrano porque cicrano tem mais dinheiro do que eu. É um problema de identidade. Você não aceita, você não enxerga o seu valor. E você acaba lançando sobre o outro um jugo que é muito pesado de se carregar, viu, queridos? É muito pesado de se carregar. O ciúme é facilmente ocasionado pela falta de segurança sobre si, pela falta de aceitação de si mesmo.
Então você não se aceita, você tem raízes às vezes lá na sua infância de problemas de rejeição, pessoas que lhe rejeitaram, pessoas que não lhe aceitaram como você era, pessoas que não lhe valorizaram como você era, e você cresce e se torna uma pessoa ciumenta, ciumenta com seus amigos, ciumenta com seu parceiro, ciumenta com a sua parceira. Você está externando uma doença mais profunda da alma, que precisa ser tratada por Deus. Ciúme é externar doenças profundas da alma que precisam ser tratadas por Deus. Vocês estão entendendo? Tá coerente? Tá dando aí para fazer as pontezinhas, ligando as coisas, que é muita informação de uma vez só em pouco tempo, eu sei. Ciúme aponta para um sentimento exclusivista. Só eu, primeiro eu, segundo eu. Fulano não tem direito de se relacionar com mais ninguém. Cicrano não tem direito de ter amizade com mais ninguém. Tem que ser eu. Porque se não for comigo, se não for para mim, se não for ao meu lado... Gente, tipos de afirmações que se fulano não for feliz comigo, não vai ser feliz com mais ninguém. Pelo amor de Deus. Que horror. É o cúmulo isso. Mas se a gente não tiver cuidado, isso toma lugar sim em nosso coração. Querido, eu vou precisar de mais 5 minutos. Você, em nome de Jesus, me dê, porque eu já lhe dei, viu? Ele nem sabe, mas eu já dei sim a vocês tudinho. Vamos voltar pro ciúme. O ciúme aponta para a dificuldade de confiar em outras pessoas. Você não confia em si mesmo e você reflete isso na desconfiança de outras pessoas. Então, todo mundo que chega perto de você, você vai desconfiar. Aí, por desconfiar, o que é que vai gerar? Ciúme. Estão percebendo que são problemas da alma? Vocês estão percebendo que são problemas que precisam ser tratados internamente? E onde é que a gente trata? Nos pés do Senhor. E se houver necessidade, querido, não que Cristo não seja suficiente, porque Ele é, mas o Senhor usa a medicina. Então procure alguém que possa lhe ajudar. Procure sua liderança, procure seus pastores. Mas se está tomando proporções, procure um psicólogo, procure alguém. Isso não vai lhe fazer menos crente, isso não vai lhe fazer menos amado por Deus. Isso não vai lhe fazer menos filho. O Senhor deixou a medicina aqui para isso. E essa geração precisa entender a necessidade de cuidar das emoções. Porque por causa das emoções, a gente sai fazendo muita coisa que não deve fazer. Destruindo a nós mesmos e destruindo aos outros. O ciúme tem o poder, assim como a ira, assim como o ódio, de destruir relacionamentos. E o ciúme abre caminhos, sim, para o ódio. Sabe onde era o problema desses dois irmãos? Lá na infância. Porque enquanto Rebeca preferia Jacó, Isaac preferia Esaú. A raiz do problema estava lá na infância, estava lá atrás. Isso causou um ambiente de ciúme entre eles dois. Isso causou um ambiente de competição. Isso causou um ambiente de comparação. Isso causou um ambiente de rivalidade. E aconteceu o que aconteceu. E deu no que deu. E infelizmente essa família não passou por uma tragédia por pouco. Porque o irmão estava disposto a matar o outro. Ciúme gera relacionamentos destruídos. E ciúme também pode gerar famílias desestruturadas. E deixa eu te falar uma coisa. Se você é adepto da ideia do ciúme saudável, em nome de Jesus, que haja uma metanoia sobre a sua mente. Queridos, vocês que namoram, que são noivos, casados, nenhum relacionamento precisa de ciúme para ser melhor, não. Nenhum relacionamento precisa de ciúme para ser melhor, não. Então, rapaz, se você tem uma cabecinha, com licença da palavra, pequena, que acha que o ciúme é a forma de fazer sua namorada se sentir amada, ixi, meu querido. E se você, moça,
tem uma cabecinha também pequena que acha que a forma de segurar o varão é com ciúme, você está muito enganada. Relacionamento nenhum, seja de amizade, seja namoro, noivado, casamento ou maternidade, paternidade, filiação, relacionamento nenhum precisa de ciúme para dar certo, para ser bem sucedido, para ser mais, eu vou usar aqui uma palavra que eu já vi muita gente usar. É o tempero do relacionamento, é o ciúme. Ai, gente, eu não sei em que mundo você vive, mas esse tempero um dia num relacionamento meu, eu não quero, não. Ciúme destrói relacionamentos. E ciúme pode destruir famílias. E a quarta e última obra da carne. Tá vendo, Francisco? Mas nem vou tomar tanto tempo assim. A quarta e última obra da carne que nós vamos tratar aqui é a discórdia. Falta de acordo, desacordo, desentendimento, desavença, cisânia. E essa palavrinha cisânia vai trazer uma compreensão para a sua mente, como trouxe para a minha. O ódio, preste atenção nessa sucessão de fatos. O ódio vai gerar desarmonia, que por sua vez resulta em contendas, discórdias. Então, quando Paulo abre a lista de pecados sociais com o ódio, é porque Paulo tinha recebido, eu creio, algo de Deus que mostrava que o ódio era um negocinho assim perigoso que ia causando diversas outras coisas. A gente começa com ódio e não começa à toa. O ódio é o de dentro que vai fazendo você externar a ira, o ciúme e a discórdia. O ódio gera ambientes de discórdia. O ódio pode ocasionar a discórdia. E olha só, aquela família, queridos, nunca mais foi a mesma depois de todo aquele acontecido. A família de Isaac e Rebeca precisou ver o filho Jacó, o filho mais novo, que certamente era igualmente amado, apesar de todo aquele cenário de competição, ciumeira e rivalidade, precisou ir embora, fugido do seu irmão. Nós temos mães aqui, e eu tenho certeza que se tem um desgosto na vida de uma mãe, é ver desunião dentro do seu lar. Se tem um desgosto na vida de um pai, é ver desunião dentro da sua casa. E imagine você ver o seu filho mais velho ameaçando o mais novo de morte. Aquela família nunca mais foi a mesma. Porque infelizmente eles deram lugar a essas 4 obras da carne. Eles deram lugar ao ódio, eles deram lugar ao ciúme, eles deram lugar à ira. O que gerou uma tremenda discórdia. Aqui, no contexto de Gálatas, Paulo se referia à discórdia como ambições pessoais e egoístas que estavam causando desavenças assim, dentro da igreja. Uma ambição minha, uma ambição de Claudinha que se chocavam. E por causa disso, Deus o livre, em nome de Jesus, está repreendido. E por causa disso, causavam uma discórdia. E a discórdia daqui a pouco não estava mais só entre eu e Claudinha. A discórdia estava entre eu, Claudinha, de Claudinha passava para Chimenez. Eu, por minha vez, pegava essa daqui para tomar meu partido de Chimenez. E assim ia. E causava uma tremenda discórdia. A ponto do apóstolo Paulo precisar dedicar uma sessãozinha ali de Gálatas para discorrer sobre isso. Se não houvesse necessidade, ele não teria falado. Mas em sua inspiração por Deus, Paulo foi usado para falar sobre a discórdia que estava destruindo relacionamentos dentro do contexto daquela igreja. E é fácil a gente observar essas características dentro aqui do cenário de Esaú e Jacó. É fácil nós observarmos essas características de ambições egoístas, de ambições pessoais. Jacó tinha suas ambições, Esaú tinha as dele. E as ambições egoístas de Jacó fizeram com que durante anos ele agisse como um enganador. A Bíblia fala, Jacó, ele recebeu o nome de Jacó porque ele puxou no calcanhar do irmão dele. E lá na frente, depois dessa confusão toda, Esaú vai dizer, não é à toa que ele se chama Jacó, porque por 2 vezes já tentou me enganar. Então, queridos,
os sentimentos egoístas, as ambições egoístas, os sonhos que a gente só pensa na gente, os desejos que a gente nutre que só dizem respeito a nós mesmos, as coisas que nós queremos realizar, que não abençoam ninguém, só vai abençoar você. Nós precisamos ter cuidado também com esse tipo de desejo. Nós precisamos ter cuidado também com esse tipo de sonho. Nós precisamos ter cuidado também com esse tipo de ambição. Porque essas ambições podem gerar um ambiente de discórdia. E agora eu quero que você preste muita atenção em algo que eu vou lhe falar que eu descobri nessa tarde. Um dos sinônimos e significados de discórdia é cisânia. Quem já ouviu essa palavra na vida? Eu nunca tinha ouvido. E aí, quando eu joguei no querido Google a palavrinha cisânia, apareceu joio. Ligado espiritualmente, já vão compreender. Apareceu joio. Cisânia é uma palavra, se eu não estou enganada, salvo engano, que tem origem grega e aponta para joio. O que é o joio na Bíblia? Uma erva daninha que cresce para destruir, matar o bom, o trigo. Não sei se você já entendeu. Mas o joio significa uma coisa daninha que surge entre as boas e as tentam corromper. Eu quero que você se imagine agora como uma lavoura que está sendo cultivada por Cristo. E quando nós começamos a ser cultivados por Cristo, coisas boas começam a nascer. É ou não é? Você é a mesma pessoa de quando se converteu? Vitória balançou a cabeça, meu Deus. Coisas boas começam a acontecer. E quando essas coisas boas começam a acontecer, eu quero que você faça a ponte com o trigo, que numa lavoura começa a crescer. Mas igualmente o crescimento do trigo, isso está escrito lá em Mateus, se eu não estou enganada, 13. Mateus 13, do 24 ao 30, vai tratar sobre essa parábola que Jesus usou. E é interessante, queridos, como a Bíblia faz sentido. E às vezes coisas que a gente pensa que não tem a ver, tem tudo a ver. Porque a Bíblia fala que durante a noite, em um período em que ninguém via, o inimigo chega e semeia o joio. Enquanto Deus está contribuindo ao seu favor, fazendo nascer na terra do seu coração, na terra da sua vida, trigo, o inimigo implantará em você joio. E não é à toa que essa palavrinha cisânia é semelhante de discórdia e está inserido no contexto das obras da carne, porque as obras da carne precisam ser vistas por nós como joio. E o joio, ele tem a capacidade de destruir o que já nasceu em você de bom. Dá lugar à obra da carne, dará a legalidade que Satanás precisa para destruir em nós o que já há de bom. Dá lugar ao ódio, dá lugar à ira, dá lugar à discórdia, dá lugar ao ciúme. Será a porta, a brecha que Satanás precisa para chegar no seu coraçãozinho e semear o joio. E assim como o joio mata o trigo, as obras da carne podem matar em você os frutos do Espírito. E não é porque o Espírito é menos poderoso, não, queridos, mas é sobre o que nós deixamos dominar o nosso coração. É sobre o que nós deixamos dominar e nortear as nossas ações. Assim como o joio, a discórdia, o ódio, a ira, ciúme, devem ser lançados fora das nossas vidas. Amém? Mateus 13:30, palavras de Jesus através daquela parábola. Deixem que cresçam juntos até a colheita. A colheita é um momento decisivo.
Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. O joio precisa ser amarrado, ser lançado fora e ser queimado. E eu quero te convidar a ficar em pé no seu lugar. E eu já vou convidar os meninos para subir aqui e cantar uma canção que nós pensamos em cantar em um momento, em uma letra, na verdade, tão propícia a tudo que nós estamos vendo nesse mês de outubro. E eu quero te encorajar a nessa noite clamar ao Senhor que te liberte de si mesmo, que te liberte da sua carne. Se você tem dado lugar às obras da carne, não somente essas. Chega em casa e se você nunca leu, vá lá para Gálatas 5:19 ao 21. É uma lista de obras da carne e são coisas que comumente nós encontramos no nosso dia a dia e que tem poder destrutivo, assim como o joio, de destruir o que Deus já está fazendo de bom em nós. Romanos 8, 5 e 9 nos diz o seguinte: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito.